Muito bem, estamos de volta. Hoje são 16 de janeiro, ainda não iniciamos o novo livro, que vai ser A Sabedoria dos Rishis da Índia Antiga, e então estamos em algumas reuniões intermediárias. Hoje a gente vai dar uma revisada na Canção Nupcial da Sabedoria, que está no livro do Bardesanes, esse que está aí na imagem, né? E o texto é muito pequenininho, mas como eu estava dizendo há pouco, eu estudando ele achei que tem tantas correlações, assim, conhecendo vocês que não conhecem pouco, eu achei que podem aparecer muitas indicações e caminhos de compreensão do material. Mas vamos ver como é que vai acontecendo. Então, a culpa é da Bia, vou confessar. A Bia me lembrou que eu tenho uma palestra feita sobre este texto. Uhum. Eu digo, é mesmo? Não, eu sabia que eu já tinha feito uma, mas não tinha nem me preocupado com isso. E aí ainda abriu mais o leque, além do material que tem no livro. Então, como eu comentei, tem uma introdução no livro, no livro do Bardesanes, né? Tem uma introdução, aí tem a apresentação que o MID faz, depois tem a tradução do texto, depois tem comentários meus, e ainda tem comentários do MID também. E principalmente tem comentários de vocês, porque à medida que a gente vai preparando e trabalhando em cima do material, as conexões vão se apresentando. E isso é muito significativo. Então, para quem esteve por aqui um tempo atrás, essa era a visão da apresentação antiga, e eu gostei muito de criar, invenção, né? Essa imagem, mas a conexão do aspecto masculino e feminino, né, aqui representando a Sofia e o Cristo. Temos um caminho, um portal, uma escada e as alianças entrelaçadas, né, representando essa conexão, né, essa reunião da Cisígia em meio à música das esferas, né? Então, foi uma invenção, mas eu achei legal de fazer. E aí hoje a gente vai, então, retomar este material. Eu não sei quem de vocês já tinha assistido, mas de qualquer forma, para mim foi muito útil e eu acredito que vocês também. Mesmo quem já tinha assistido a mim ou a algum outro comentando esse material, certamente fez hoje mais conexões. Eu acho que quando a gente estudou o Apócrifo de João, muitas conexões vão aparecer aqui, muita coisa vai se trazer para nós. Então, lembrem, quem quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha e aí a gente vai tomar. Então, uma introdução bem breve. A Canção Nupcial da Sabedoria é um hino de teor gnóstico, simbólico, alegórico, presente na forma de poema, né, de um hino com 50 estrofes. Cada estrofe é dupla, né, com duas linhas, com duas linhas, né? E conta a história de uma formosa mulher, isso é muito comum em muitas tradições, a gente vai comentar aqui, né? E essa mulher está sob a proteção do rei, né? Esse hino está presente nos Atos de Tomé, os Atos de Tomé que estão descritos aqui no livro. Eles têm dois poemas, um deles é este, e o outro é o hino da veste de glória, que, por sinal, ops, Jane, enquanto tu procura o livro, tem algumas pessoas que estão falando que está muito baixo o som. Não sei se é o teu microfone que está meio longe ou pode se tu está ser. falando baixo. Agora Pode ficou ser. alto. Melhorou, né? Que bom que você falou isso. Não está aqui na minha mão. Já sei, o Alberto pegou ontem para dar uma olhada. Mostra você aí, Yara, o hino da Pérola. O hino da Pérola, né? Porque no Evangelho de Tomé, no Atos de Tomé, que é em parte verdadeiro, mas tem muitas mais para trás um pouquinho, e você tem que falar para ele aparecer, que senão você não aparece. Eu Tá, também coloquei meu fundo desfocado, talvez seja então, isso. bota mais para trás ele que ele vai aparecer melhor, perto do teu rosto.
Eu vou É, tirar o mais ou menos. desfocamento. Não, deixa, tudo bem. É só para lembrar que o hino da Veste de Glória, que é o outro poema que está aqui, aí, ó, a Yara editou o hino da Veste de Glória na forma de um livro infantil, infanto-juvenil, né, que é o Conto da Pérola, que é o último lançamento junto com a Gnose da Luz da editora Garbalux. Obrigada, Yara. Com as ilustrações do Igor, porque eu Ah, acho é, que um livro infantil não é só texto, é principalmente ilustração. exatamente. Aliás, é uma opção a gente um dia fazer uma reunião também sobre o livro. Podia ser uma boa ideia, né? Bom, então eu queria perguntar para vocês, isso aqui que está dito, né? Vai abordar as núpcias, é uma mulher formosa, alguém que está sob a proteção do rei. Onde mais isso aparece em termos de materiais gnósticos ou associados ao material gnóstico? Tem muitas outras fontes onde a gente vê sobre isso. Onde vocês já viram sobre as núpcias, sobre o sagrado matrimônio, sobre uma formosa mulher que está no caminho, né? Aparece em muitos textos. É, Evangelho de Felipe, né? isso, Evangelho de Filipe, eu acho que é um dos mais nítidos, né? Dos mais claros de que isso tem. Onde mais que tem? Pista Sofia. Em Psicologia, mas não é tão evidente assim. Para mim, pelo menos, tem sim, mas não é uma coisa gritante. Mas realmente, eu acho que o Evangelho de Filipe é o mais explícito e a exegese da alma. A exegese da alma chega a ser um texto quase erótico, né? Assim como outros aqui também, né? Sofia, o hino da Veste Glória, porque vai falar sobre a questão de estar sob a proteção de um rei, né? Quem está no caminho porque é filho de um rei, porque reconhece a sua realeza, né? O Cântico dos Cânticos, que é bem conhecido por ter esse tom de mostrar a sabedoria como uma mulher, como um aspecto feminino atraente, né? E tudo isso. As Odes de Salomão, que também estão no livro do Bardesanes, tem um hino à sabedoria do Manuscrito Mar Morto, que eu já prometi que um dia eu vou trazer e sempre esqueço, muito bonito, nos Manuscritos Mar Morto, esse hino à sabedoria, que também tem esse mesmo tom de descrever uma mulher como sendo o caminho, né? E, assim, outros textos. E o que se destaca em especial? É o simbólico, a questão de que o casamento espiritual é uma questão simbólica de união. Esse é o verdadeiro, né, matrimônio sagrado, que é o matrimônio entre a Divina Sofia, que é a alma que está purificada, reconhecendo a sua verdadeira natureza, está despida e se reveste para estar preparada para adentrar o dossel para o seu casamento. E é com quem? Com o Filho do Homem, com o Cristo, né? Que é o Cristo em nós, que é o Logos em nós e tantas outras linguagens que a gente tem usado para falar disso. É um típico exemplo da poesia mística e simbólica do ensinamento gnóstico daquele tempo, né? Essa ode nupcial, provavelmente, ela reflete características que existiam nos casamentos sírios daquele tempo. E vamos lembrar que isso é referente à região de Osroene, que é o sudoeste da Turquia. Eu e o Alberto tivemos uma experiência de ir à Turquia, não, à Tunísia. E lá eles quiseram, porque quiseram, fazer um teatrinho de casamento. Me vestiram de noiva, quem aqui é antigo já me ouviu contar essa história. Me vestiram de noiva e comentaram como é que são as festas de casamento. A gente estava lá, aconteceu um casamento, nos convidaram para ir. E realmente tem muito disso, né? O que a gente ouviu tem semelhanças a isso que é falado sobre o casamento. São 7 dias de festejos, né? E as versões em inglês que eu usei para tradução são a do Mead, que é um livrinho só, The Wedding Song of Wisdom, que é de 1908. Ele usa o grego, principalmente,
né? Mas o grego, que é a melhor tradução, que é mais gnóstico, ele perde a questão da métrica, que o siríaco mantém, mas o siríaco foi catolicizado. Então, são versos de 12 sílabas, né? E existe um fragmento armênio, que ele também usou, mas é um fragmento pequeno, mas que ajuda a dar alguns contextos. É interessante que ele comenta assim, as partes mais, não sei se vocês leram nos comentários, mas as partes mais gnósticas no texto grego são as partes mais católicas no texto sírio. Interessante, né? O que no texto sírio está mais católico é o que está mais gnóstico no texto grego. Então, para vocês entenderem por que a gente foi usando traduções diferentes para poder fazer esse acompanhamento. Uma tradução mais nova é a do Barnston, em The Other Bible, que também está inteira e é derivada do siríaco, foi bastante útil para mim fazer algumas notas, inclusive, e do Harold Hartridge, é mais novo, ele faz um livro sobre os Atos de Tomé e ele também traduz a Canção Nupcial da Sabedoria. E aqui acabei. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos ao hino? Vamos ao hino. Então, o hino é bem curto e ele começa com esta frase: A Virgem é filha da luz, e sobre ela repousa o esplendor de rei. Majestoso e encantador é seu olhar, com uma beleza radiante que a adorna com brilho. De suas vestes, de suas vestes, que são como flores brotando, fluem aromas de doce fragrância. O rei colocou-se na coroa de sua cabeça, alimentando com alimento vivo àqueles que o sustentam. A verdade repousa sobre sua cabeça, e ela esparge alegria a partir do movimento de seus próprios pés. Jane, depois está dividido em 4 ou 5 partes. Jane, por que tem uns pedaços entre colchetes? Porque as traduções são diferentes e algumas complementam, né? Então, assim, ou acrescentam como uma nota que existe uma expressão dizendo que aquela palavra significa uma palavra que a gente não tem em português para traduzir. Então, tem poucas coisas desse tipo no texto, mas é por isso. O que vocês já veem aqui? Por exemplo, para mim vamos lembrar alguns conceitos chaves. Ser a virgem, né, que é filha da luz, significa que é uma alma purificada. Ela está virgem, ela está purificada, né? É Sofia. É a Sofia, filha da grande Sofia mãe, filha da Barbelô. É a Sofia purificada. E isso é a nossa alma purificada, né? É, se ela está desperta, né, ela é capaz de refletir a sua majestade. Então, o seu olhar é majestoso e encantador porque ela é filha do rei, porque ela tem o esplendor dos reis na sua genealogia, porque ela é um reflexo dessa majestade, né? E com uma beleza radiante que a adorna com brilho, faz com que esse brilho seja transmitido através de seu olhar. Ela está vestida e as suas vestes são como flores, de onde brota fragrâncias, tal, porque essa é a imagem da noiva perfeita, aquela noiva que é pura, que é linda, que é... Gente, isso é só no simbólico, tá? Que atrai, porque o seu brilho é interior, né? E ela, como uma verdadeira noiva, ela está em busca do seu noivo, que é quem? O Cristo.
porque agora ela está preparada para abrir as portas e receber o Cristo. Por que que o rei está na sua coroa, na coroa da sua cabeça? E o que que quer dizer que o rei está na coroa de sua cabeça, alimentando com alimento vivo àqueles que o sustentam? Porque ela é representante nesse momento do rei. E o rei a reconhece. O rei está na sua cabeça. E a cabeça vamos lembrar da árvore da Sefiró, né? É o caminho por meio do qual nós vamos andando nosso caminho, na direção da cabeça. E nessa direção, porque a cabeça, onde o rei está colocado, nos dá alimento vivo, que de fato nutre. A verdade o que repousa sobre a sua cabeça é essa verdade, é esse alimento vivo, né? E este alimento vivo é o único que nos traz bem-aventurança. Por isso a ideia de espargir alegria a partir do movimento dos seus próprios pés. Essa parte, a partir do movimento dos seus próprios pés, para mim ficou muito interessante de pensar a ideia de que é necessário estar andando para disseminar estas verdades, ou distribuir este alimento vivo, ou apresentar o rei a todos os seres. E para isso é necessário de movimento, não ficar parado, mas movimentar-se, pisando no solo, o solo firme, andando pelos caminhos. Então, essa alegria será espargida, ou esse estado de bem-aventurança pode ser transmitido como uma indicação aos demais, se os pés estiverem em movimento, se estiver caminhando na reta direção. Então, tem várias coisas que eu fui anotando, mas agora só falei um pouco. Diga, Silvano. Aqui na nota do livro, a nota 663, ele diz que o rei é o Atman, né? Era esse o comentário que eu ia fazer, e acho que está de acordo com o que está falando aí. Só que ele tem uma outra coisa ali, que era a próxima frase que tu vai ler agora, que é sua boca está aberta de modo adequado, 2:30. Não seria 32, que são os, né? De repente é invertido, né? A tradução, sei lá, o modo como eles escrevem invertido, é a maneira de escrever lá. Eu fui atrás. Nós vamos chegar ali. Deixa eu voltar, deixa eu terminar aqui. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu acho interessante que quando aqui, ó, nessa parte, fala que da veste, né, flui aromas de doce fragrância. Claro, isso são opções que a tradutora, no caso fui eu, escolheu para tentar traduzir as ideias que estavam lá. E eu sou um pouco prolixa, eu gostaria de botar mais palavras pelo que eu sentia na hora que estava lendo. Mas tem que aprender a ser sucinto, né? É interessante a ideia de que a veste emana essa fragrância. E vamos pensar que esse texto está junto ao outro texto, que é o hino da veste de glória. Ela tem que estar, essa virgem, essa alma purificada, tem que estar purificada e adequadamente vestida para receber o Cristo, o seu noivo, a sua cisígia. Mas antes de ser vestida, ela precisa ficar nua. Yara, sabe que eu lembrei de um comentário que você fez sobre as crianças revisando o texto, que elas disseram que, mas na história da veste de glória, do hino da pérola, né? Mas ele tira a roupa e vai ficar nu, né? Então, assim, é a mesma ideia, é necessário tirar tudo que está sobre você e ficar nu, ficar puro, ficar sozinho, né? Só a sua essência. E aí você recebe uma veste. E essa veste, novamente conectando com o hino da veste glória, me lembra a carta, porque na própria veste está a radiância deste alimento vivo, a radiância dessa fragrância, né? O rei a conduzindo. Algum outro comentário? Hein, Jane, eu acho que esse ficar nu, eu já vi uma
alguma referência sobre isso em algum lugar, mas seria o mesmo assim que se despir da vaidade, do orgulho, das Isso. coisas materiais, né? É nesse sentido a nudez, né? E aí então É, tu te prepara para a veste nupcial, a veste de glória, né? só é possível colocar a veste nupcial, a veste de glória, se você está nu. E estar nu é É. exatamente isso, né? Pela tradição, é despido de não apenas vaidade, mas de tudo aquilo que nos mantém presos a este mundo, né? Eu acho que no mesmo Todas as sentido questões aquele, egocêntricas. aquele assim, bem-aventurados pobres de espírito, né? Que é aqueles que não carregam o orgulho, não carregam a vaidade, não carregam o egoísmo, não carregam. Então são pobres de espírito, são nus, né? Então, acho que é isso. Perfeito, né? Eu tinha comentado a exegese da alma, vou passar para a Kátia, mas espera aí. Eu tinha comentado da exegese da alma e eu fiz uma anotação que na exegese da alma, que é um texto que a Alaia já viu no Viveca com alguns de vocês, é um texto de Nag Hammadi e é muito lindo, muito lindo. E a alma ali, ela me parece que se encaixa muito bem aqui. Ela demonstra o seu anseio pelo seu amado. E essa história da busca do amado é muito comum em poemas de tradições filosóficas de sabedoria com esse sentido, né? De reencontrar a sua Cisígia, reencontrar aquela sua contraparte, né? O que é um prato cheio para Jung, por isso que a Kátia está ali louca para falar também, né? E aquele que então se prepara para encontrar esse seu amado, ele se conduz à câmara nupcial, porque é na câmara nupcial que ele pode fazer esse encontro. E ali será encontrada a bem-aventurança, que não tem nada a ver com sexo, tem a ver com o reencontro da sua cara metade, que não é nada fora de você. É reencontrar aquilo que você sempre foi e que é aquela metade sua que lhe faltava, aquele anseio de reencontrar a si mesmo, né? Aliás, eu acho que a expressão é essa, né, Kátia? Reencontrar a si mesmo. Fala, Kátia. Então, só voltando um pouquinho, né, quando você estava falando aí das vestes, né, que são como flores brotando, e que você disse que a importância de estar nu para depois vestir, né, ou ser vestido de uma veste de glória. Jung fala muito sobre isso, sobre a persona, né? Persona é muito isso, a roupa tem a ver com persona, como você se mostra para o mundo, Uhum. né? E persona também é tudo aquilo que você quer mostrar, mas esconde na sombra, muito bem escondidinho, aquilo que você não quer mostrar. Então, a gente tem várias personas. Durante o dia, nós usamos várias personas, dependendo da situação social que a gente se encontra, né? Então, é interessante pensar nisso também, que estar nu, né? Você se despir de persona, Despir-se. então, implica uma purificação. Você se despe de ego. Uhum. Bacana, né? E sim, se exija, é isso mesmo. Se É um exige. reencontro com a nossa parte masculina, né? Jung traz muito isso para a psique, vamos dizer, psique material, né? Uhum. É encontro ali de masculino e feminino. Mas se a gente aprofundar o olhar, sim, com certeza, é encontro de almas. Para mim, Espírito, alma e espírito. a mim me parece, me corrija se eu estiver, se você achar que eu estou enganada, mas a mim me parece que o verdadeiro casamento indissolúvel, né, que é esse, que é o casamento da minha manifestação aqui neste mundo, com o meu estado de si mesmo, com eu si mesmo, né, que não é separado de mim, é renascer unido, né? E por isso essa imagem, então, usada em outras tradições também, de referir isso associando com a questão do matrimônio, associando isso com a questão do sexo, associando isso com a questão da união, com bem-aventurança, porque é o aspecto material que mais nos aproxima, talvez um dos que mais nos aproxima
dessa ideia, de qual Exatamente. deve ser essa experiência de descoberta de si mesmo, né? E quanto mais, vamos dizer assim, quanto menos material a nossa mente funcionar, né, mais sutilmente a gente vai olhando para isso. Então, Agora, um esse cuidado. casamento vai sendo elevado Sim. realmente a outros níveis muito superiores, sutis. É, no Evangelho de Filipe, isso fica muito claro, né? A confusão que foi feita com este sagrado matrimônio, né? Que é o quinto dos ritos que Filipe apresenta lá no seu Evangelho, né? Que é as núpcias, né? Não tem nada a ver com o matrimônio aquele no templo, na igreja, né? Quem Não, dera que esse casamento material também fosse maravilhoso como esse aqui, mas é uma cópia, né, Jane? Como é tudo uma aqui embaixo é uma muito cópia. imperfeita, geralmente, mas Muito. é o que se faz possível. Mas o que está falando aqui de vestes não são as vestes da persona. Não, Essas são as vestes, aquelas do hino da Veste Glória, do hino da Pérola, né? E que também aparece no Gnoses da Luz, nos livros de Eu, e assim aparece em outros materiais também, né? é. A E associação que eu fiz foi com estar nu, isso, né? Então, você se despir de persona, se despir de ego, para isso é perfeito. poder ir galgando um lugar virginal, vamos dizer assim, puro. E eu achei bacana essa última linha aqui também. A verdade repousa sobre a sua cabeça. A gente já viu que quem está na sua cabeça é o rei. Então, está associando o rei com a verdade. Este não é qualquer rei. Isso aqui é uma referência ao Pai Supremo, ao todo. Hum, Não sei qual exatamente a referência, mas não para ficar preso aos conceitos, mas a ideia de que há um escalonamento de forças e a mais elevada energia está sobre a sua cabeça. E por ali estar, no seu caminho, ela esparge bem-aventurança, alegria, coisas boas, né? No seu movimento, no seu caminho, né? E isso, vinculado à linha anterior, em que há uma distribuição de alimento vivo, me chama a atenção que, na minha opinião, com provável certeza, isso aqui está se referindo a, independente, não é um homem ou uma mulher, né? Mas a um ser humano que está numa elevada condição e que assim tem sobre si o rei e a responsabilidade de distribuir esse alimento vivo e caminhar pelo mundo distribuindo essa alegria, essa bem-aventurança, essa possibilidade. E isso tem que ser feito de forma agradável. Por isso, as fragrâncias, a beleza, o olhar. E eu acho muito interessante quem já está lendo a Gnose da Luz, quem já leu o Apócrifo de João, que também vão aparecer lá muitas expressões que aparecem aqui nesse texto. Então, acho que isso era uma prática talvez comum em termos de discurso nesses grupos gnósticos, de associar com partes do corpo, com movimentos que são naturais, né, que são da gente mesmo. Vou adiante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Cadê? Aqui. Aqui que é o Silvano comentou. Segura aí um pouquinho, Silvano. Sua boca está aberta de modo adequado. 2,30 são os que cantam preces. Sua língua é como a cortina da porta colocada em movimento por aqueles que entram. Como degraus de sabedoria, seu pescoço se ergue, uma escadaria, a primeira de todas que os construtores haviam construído. As palmas de suas mãos fazem sinais e gestos secretos,
inspirando a dança dos éons. Seus dedos representam os portais entreabertos da cidade. O que que vocês leem aqui? Vou te responder logo, Silvana. Eu olhei mais do que aquelas 3 traduções ali. Em todos os textos está desta forma. Mas sim, a minha interpretação, Silvano, também do óbvio, de que 2,30 é, é uma expressão para falar para referir os 32 dentes que nós temos na boca. Naturalmente, num indivíduo que não perdeu o juízo, né, ou outras questões, nós temos 32 textos, 32 dentes, né? E então talvez seja, como o Silvano levantou, uma forma deles dizerem que diz, que escreve de uma forma diferente. No entanto, como eu não vi, eu vi um único texto que eu não achei confiável, que traduziu 32. Todos os demais, 2,30. Então, pode ser também uma referência a 2 conjuntos de 30. Então, eu preferi deixar como estava nas 3 versões que eu estava vendo, porque às vezes tem um outro sentido ali embutido que eu não compreendo, que eu não vejo, que eu não entendi, não fica claro. Mas parece-me claro que é uma referência aos nossos 32 dentes, sim, porque está dentro da boca, que está não excessivamente aberta, o que nos lembra algumas regras que fazem parte do chegar a essa condição, que é não falar à toa, não ficar falando abobrinha, não abrir a boca demais, nem abrir a boca de menos, de estar preparado para saber usar a boca para se alimentar, para beijar, para dar ensinamento e todas as outras opções que a gente pode pensar disso, né? E 32 cantam preces, desculpa, e 2,30 cantam preces. Então, na dependência dessa boca e desses 2,30 ou 32, saem as preces. A língua é como a cortina da porta. Tem uma porta para você poder passar. E vai depender da sua língua, que tanto você pode pensar fisicamente a língua como um tapete de recebimento, e, portanto, tem essa função de cortina também, né? Como a língua como o tapete por onde eles entram, e em entrar a minha imagem aparecia muito clara, sabe aquelas cortininhas de miçangas, assim? Que quando eles entram, a cortina entra em movimento. Ou seja, esse movimento de abrir a boca, de cantar preces, de abrir a boca e receber o alimento vivo, coloca em movimento o caminho para aqueles que estão entrando e para aqueles que estão seguindo, né? Como se fosse uma cortina, como se fosse uma porta. E esse movimento gera é, vibrações que podem auxiliar neste caminho, né? E aí vem a questão do pescoço, né? Essa expressão do pescoço aparece em outros textos. No Bruce Codex, no Apocalipse, também aparece o pescoço como uma escadaria que leva ao alto. Onde é o alto? Onde está a coroa. Qual é a coroa? Kéter. Aliás, na tradição judaica, na tradição do Sefer, e acho que era isso que o Odair ia falar, são 32 degraus, né? São 32 degraus, 10 relacionados às sefiras e os 22 caminhos que as conectam, né? Então, são 32 também. Então, é muitas coisas que a gente vai conseguindo conectar, né? E as palmas das mãos fazendo mudras, são gestos secretos, né? Sinais, e inspirando a dança dos éons. Então, os mudras inspirando o movimento do cosmos, sendo os dedos aqueles que trabalham, porque as mãos representam o corpo físico na sua atuação, né? São uma representação do karma em todos os seus níveis.
São os portais entreabertos da cidade. Ela só se abre se de fato essas mãos estiverem nas suas ações mais adequadas, seja de reverência, seja de oração, seja de agradecimento, seja de entrega, seja de ação, seja de salvamento e tantas outras, né? Kátia, volta aqui. Diga, Odair. É, você já tinha profeticamente falado do que eu ia falar. O, esses 30 também, já que eles têm uma ligação com a escola de Valentino, poderia Sim, significar os 31 santos organizados, né? Nas exígias, que cantam louvores ao Deus, ao Pai. E os dois poderiam ser também a tétrade primária e a tétrade pitagórica. uhum. Está Não interligado, pensei por aí, é uma opção. tá? E nas E mãos, Odair, ó, aproveitando a tua fala, por isso que eu sugeri que a gente, é um texto extremamente simbólico, e a gente pode ler só como uma poesia, que é muito bonito, ok, mas a gente pode tentar entender o que quem escreveu quis dizer, só que passando por traduções e traduções e traduções, né? Desculpa, Odair, segue. não, e na parte das mãos, como você falou também, pode ser os 10 dedos. Deixa eu ver se consegue ver aqui a mão, Sim, tá? Então, isso está tudo baseado em cima também, provavelmente, na escola de Valentim e junto com o hebraico, né? Com a sim, aqui tem aliança de muito de Abraão. hebraico. 32 caminhos, Sim, a fala, os símbolos de cada uma dessas partes, exato. justificando o que a gente tem comentado de que a tradição do gnosticismo, como qualquer outra tradução, ela não nasce do nada. Ela tem uma base no judaísmo, ela tem uma base no zoroastrianismo, ela tem uma base na tradição platônica, né? Ela tem no hermetismo, então ela tem vários outros fundamentos que a estruturam. Só que ela tem uma linguagem específica dela, então muitas vezes a gente não sabe quem escreveu isso. Se era um hermetista gnóstico, se era um judeu gnóstico, titiano, né? Se era um platonista, médio platônico gnóstico. Então a gente vai encontrar muitos desses elementos. Eu, eu, eu acho muito bonito, eu sempre achei muito bonito esse hino. Eu gosto de lê-lo, simplesmente lê-lo. E aqui estou falando demais. Em Mateus 25 também ele fala do reino de Deus e das 10 virgens. 5 mais inteligentes que esperam o noivo. Tá? Sim, eu lembro dessa passagem. E, e aqui, ó, sendo os dedos representando os portais entreabertos da cidade, como você estava chamando a atenção, estaria significando que existem 8 ou 10 portais de entrada para esta cidade. Não sei o que estava na cabeça dele. Agora, se a gente aproveita essa tradição e a associa que não é diferente, mas usa outra linguagem, com a tradição budista, na tradição budista vai falar de 10 bumes para chegar até a cidade celestial. E se vocês prestarem atenção, e se já estão olhando o Gnoses da Luz, lá aparece uma passagem não, aparece bastante, e quando a Laia traduziu e eu estava revisando, a gente trabalhou juntos, tem bicho caindo aqui, a gente estava trabalhando juntas, a palavra cidade aparece no Apocalipse com o mesmo sentido de Adão Cadmo, com o mesmo sentido de Antropos, com o mesmo sentido de aquele nível, aquele estado, aquela condição que se alcança, que já é a porta do pleroma.
Então, é muito interessante os dedos serem os portais entreabertos da cidade. Se eu ler essa cidade igual está na Gnosis de Bruce, essa cidade fica muito interessante, porque realmente é necessário estar em união com sua Cisígia para poder, acredito, para poder estar no pleroma, né? E para isso alcançar tais níveis. Bom, estou viajando aqui. Fala, Silvano. Eu estava Desculpa, lembrando que Odair, você terminou? é, eu estava lembrando que o Bruno fez uma aula uma vez explicando a imagem de Buda, por que, que a orelha era grande, por que, que não sei o quê, e esse poema me lembra, parece que eles estão construindo na imagem humana, né, uma representação da doutrina, da filosofia deles, toda no corpo humano, sem desenhar. Ao mesmo Perfeito. tempo que ao mesmo tempo que o poema, além disso, ele também parece uma coreografia, poderia ser uma coreografia, poderia ser uma encenação, porque fala, eu estou lendo mais à frente aqui, né, estou pulando o que está falando, mas Aham. ele parece a encenação de uma cena, e daria perfeitamente para fazer um ritual, alguma coisa, juntando esses elementos aqui, e alguém narrando, né, e uma pessoa central ali representando a sua virgem, né, descrevendo ela, é uma descrição mesmo do corpo, um detalhamento, né? E Olha é só, isso. nesse teu rito aí que você está falando, a língua se abre na porta com o movimento do alento, né, que passa pelos 32, que estão cantando preces e, portanto, tem um alento, e esses entram em movimento por meio da língua e chegam aos degraus de sabedoria que os elevam até a coroa. Dá para fazer toda uma visualização, não é? Dá perfeitamente para fazer uma visualização. Me E lembrou para muito, muitas assim. pessoas, como a Yara há pouco comentou sobre a questão das crianças, dos jovens, a, o visual, às vezes, é muito mais significativo do que palavras. E nem a um e nem a outro a gente deve ficar preso. Deixar fluir, deixar sentir, né? Então, muito interessante. Segue, Silvano. Não, era isso, tá? Tranquilo. A Mas minha luz gostei da está sua queimando ideia. aqui. Fala, Yara. Eu queria fazer a observação, né, que eu acho que alguns já trouxeram, mas esses textos, né, eles são simbólicos, não são assim literais. Mas eles também, eles são feitos, né, as pessoas que fizeram esses textos, eles são muito inspirados. Então, eles deixam esse dúbio sentido. Dá para entender como uma coisa mais física, mas também leva para um outro caminho, né, de meditação, para pegar algum significado mais profundo. Então, esse 2:30 eu também acho isso, né, porque deve ter um outro significado que não apenas o dente. Mas se alguém quiser colocar no nível dos dentes, da língua, como um símbolo de um entoamento, de um hino, né, que leve as mãos lá embaixo, de repente é uma posição de meditação ou de oração que pode levar para um outro nível, né, mas como o Silvano trouxe, me lembrou também o hino de Jesus, até porque fala ali, né, a dança Uhum. dos eons, me lembrou o Isso. hino de Jesus, não tem como não fugir, e essa parte da escadaria, tem um texto sufi que fala, acho que até do Rumi, que fala que foi colocado, né, na manifestação, uma escada para que a gente possa se elevar. E aí a gente pode levar de novo as escadas e as carruagens e outros instrumentos, né, que levam para um nível superior. Então é muito interessante quando a gente começa a ver esses textos, né, dos vários pontos de vista que eles podem ser interpretados. É muito legal isso. Sabe o que que é a escadaria, que foi a primeira que os construtores, e aqui provavelmente está falando dos Arrim, né, construíram? Aqui a escadaria me lembra aquela ideia que tem na Cabala das três faces, as três cabeças, né? Então, a escadaria da cervical, né, do pescoço,
é uma escada, porque a nossa coluna lembra muito a ideia de uma escada, né? E você precisa subir essa escada para chegar na primeira face, na segunda face e na terceira face, as três cabeças da árvore da vida, né? E isso eu acho muito interessante. E E aí, tem ó, imagens budistas também que mostram, né, estátuas com três cabeças e três faces, né? Não três sim, cabeças, três faces. Então é muito interessante de ver essas relações. e aí o que você falou dos dentes, para mim, hoje eu estava lendo, a mim me passa, e eu não sei se tem a ver com isso, mas me passa muito a questão que eu sentia aqui, é tudo muito bonito, só que existem dificuldades. E aí os dentes, para mim, me passaram assim, sabe, você tem que ser moído para estar desmanchado. E aí, Silvano, volta à ideia que você falou, e a Kátia também, despido, né? Retirado todas as impurezas, para poder que essas preces de fato coloquem o movimento em movimento, né? O que precisa ser. Mas, fala, Bia. Eu vou tentar pôr fogo no parquinho. Se eu antecipar muito, a coisa faz eu parar, tá? Porque eu tô vendo que a coisa tá evoluindo nesse sentido, eu tava me segurando. Mas assim, vamos lá, casamento. A núpcias é da alma com Cristo, tá? A alma feminino, Cristo masculino. E aí a gente vai lá para a alquimia. O feminino é a água e o masculino pode ser o fogo também, Pô, né? uhum. E aí, a gente falando da gnose da luz, Você eu viu vou que na lá, minha figurinha o feminino a está água e a azul e o luz. masculino Ah, está amarelo. Uhum. não foi, exatamente. Aí você vai lá na gnose da luz, nos rituais de Cristo, de Jesus, desculpa, tem os batismos, e o primeiro é da água, o segundo é do fogo. Pronto, botei fogo no parquinho, tá? Então, são os rituais de purificação. Esses dois primeiros, tem o terceiro, que é do Espírito Santo, que eles é purificação do ser, né? E É aí eu vou mais me dar interna. Uhum. vou ter uma audácia aqui, vou ser audaciosa e fazer uma analogia. Eu estou fazendo uma suposição, estou dizendo aí que é uma verdade, mas vamos lá. Uma analogia com um curso que eu faço de neurociência e espiritualidade, e o professor estava falando sobre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro, a razão, o masculino, a intuição, a espiritualidade, o feminino. E essa dualidade é o nosso processo essencial. Muitos poucos conseguem chegar nesse nível de integração desses dois hemisférios. É algo extremamente difícil, porque existe uma certa degradação, existe uma certa. Tanto é que tem gente que faz uso de ayahuasca, essas coisas, para tentar fazer essa integração e pira, né? Essa integração é um processo. Então, essa busca, muitas vezes, saindo da razão e ir para a intuição ir para a razão, é toda uma sintonia a se acontecer. Até que não seja mais um vai e volta, mas seja Um um vai e volta, bodhicitta, um exatamente, uma fluido. integração. E essa integração, ela vai, quando ela acontece, existe uma escadaria, o coração, o magnetismo do coração sobe via coraçãozinho, sobe via esta integração cérebro, hemisfério esquerdo e direito, e a conexão se faz, ou seja, a consciência crística é atingida. Tá? Uhum, Então, assim, uma analogia biológica, que hoje em dia a uhum, ciência, a USP está dando uma certa aprovação desses cursos acontecerem. Então, uhum. pronto, botei fogo no parquinho da espiritualidade e da biologia. Mas, Bia, você está fazendo uma heresia, mas é uma heresia válida. Que bom. É óbvio, assim, na minha opinião, e aceito opiniões diferenciadas aqui, mas é óbvio que se para alcançarmos a iluminação temos de estar em corpo físico, é óbvio que o corpo tem que ser preparado para isso também. É óbvio que Exato. o nosso corpo físico refletirá as nossas condições internas. E as nossas condições internas, chamando aqui de internos
aquilo que mais tradicionalmente a gente associa com o que está mais vinculado ao que é mais imaterial, mais primitivo no sentido de primeiro, né? Mais interno. Pronto, vocês entenderam. O estado que estamos interno, ele se reflete no nosso estado físico mais material, mais denso exterior, e vice-versa. Eu sou da área de saúde e em saúde muitos de nós às vezes dizem o seguinte, que as pessoas elas tendem a ser mais belas ou menos belas de acordo com quanto elas estão doentes ou não. E doença aqui não é no sentido de um exame alterado, não é no sentido de uma bactéria infestada, mas é no sentido de estar budisticamente, como a gente diz, mais equilibrado, ou seja, mais saudável, ou menos equilibrado, menos saudável, né? E isso se reflete numa noiva que está perfeita, numa noiva que está linda, cheirosa, maravilhosa, e tudo funciona bem, né? Então, É, isso é um processo. E se a gente descuidar do sim, templo, o sim. resto não acontece. Mas Não, se a gente e descuidar do resto, não adianta ter um templo lindo e maravilhoso, ele vai para o lixo, não sobrevive, não é ele, né? e aí eu até complementaria nesse sentido aí que eu chegaria lá. As pessoas falam, ah, não quero mais voltar, não quero mais reencarnar. Tem que, porque a gente só atinge, tem que, tá entendendo? Porque esse processo, essa dor, essa coisa toda, é nessa frequência nossa aqui. Porque essa ressurreição, ressurrectos, ele acontece em vida. Não dá para fugir. Tudo bem que assim, né? 1 em 1 milhão, a gente vai, é todo um processo, vai, e bota para rodar essa roda de samsara, mas então é uma coisa, é um processo e que é dolorido, porque se você pensar que tem que ir degradando para ir interagindo, integrando, pronto, fiquei quieto, senão eu falo muito. Se me permite, Bia, eu vou discordar da tua última posição. Ele não Fala. é dolorido. Nós o fazemos dolorido Ah, porque a sim, gente é muito sim, apegado, não quer, a gente está sim, cheio de arranhões. Então, quando você já está com o cotovelo machucado e aí alguém vem e esfrega o seu cotovelo de novo, dói, né? perfeito, Sheila, Então, perfeito, concordo. eu não sei, porque eu não tenho essa experiência, mas eu imagino que um mestre, um instrutor mais elevado, quando ele reencarna, assim, sabe-se pela tradição que ele já faz escolhas para sua reencarnação, né? Ele sabe onde mais está sendo necessário, onde ele precisa ir, não porque ele, pessoal, persona, saiba, mas porque ele sabe ouvir o que está acontecendo, ouvir no seu sentido amplo, né? E entrar no sentido taoísta no fluxo do rio. Então ele vem. Duvido que ele venha, ai, que saco, vou ter que encarnar de novo, ai, vou ter que aguentar aquele povo, ai, vou passar frio, vou passar fome, vou passar calor. É o que tem. Enquanto eu estiver reclamando, eu estou muito presa nesse negócio aqui. Porque esse negócio aqui é dureza. Mas, quanto mais positivos nós formos, mais bonito vai ficar nosso tempo, mais preparado estaremos, né? Então, reclamar, quase todas as tradições dizem, só piora. Só piora. Não quer dizer você fingir, né? Pessoas que eu conheço, ah, tá tudo uma maravilha, ah, tá tudo ótimo. Não, não é ser, é ser realista, precisa ser realista, mas é o que tem, é o que podemos. E aí é uma bênção estar encarnado. É realmente uma bênção estar encarnado. Se a gente souber o que fazer com a encarnação, né? Bom, pelo menos eu penso assim. Legal, Bia. Vamos passar a palavra para o Liliandro. Oi, Jane, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma questão aqui, que é essa da frase: sua boca está aberta, desculpa, sua língua é como a cortina da porta. Então, Ai, como a gente está tratando da canção da sabedoria, me parece que a partir do momento que você começa a cantar sabiamente ou usar a sabedoria, você deixa a ignorância e atravessa o véu de Maia ali, o véu da ignorância,
e você abre a porta para outro nível de consciência, um nível mais elevado. Então, só essa questão, me parece que essa cortina da porta é um véu que separa, né? Separa a ignorância da sabedoria, né? É Que só isso, legal, né? que legal. Ou seja, a língua, a boca, todo esse aparelho, né? Com a imagem de capaz de realmente trazer as palavras de sabedoria. Isso, Até isso. porque vem assentado o rei sobre ela, né? E já Exatamente. não mais as palavras de ignorância. E por isso pode subir a escadaria do pescoço, para Então, assentar-se ao lado do rei na sua coroa. me pareceu que a partir desse cantar com a Uhum. sabedoria ou do agir, né, sabiamente, né, usar as palavras, o agir, então você está desvelando esse véu que está na porta. E daí você pode Perfeito. adentrar ao outro É nível. um outro- vamos chamar de outro nível, isso. E É, vocês não percebem em vocês mesmos? Porque assim, eu sempre achei isso muito em mim. É, às vezes você enxerga uma coisa muito pequena, mas que faz uma mudança de perspectiva em você. Às vezes você vivencia uma situação que pode parecer muito boba até para alguns, mas ela muda completamente a tua percepção, né, interna e obviamente externa em relação às coisas que vão acontecendo. E às vezes é uma coisa tão minúscula, tão pequenininha, mas é aquela luzinha pequena que te mostra, opa, então, tem muito a ver com isso. Muito. Obrigada, Liliandro. Muito boa a tua colocação. Quem mais? Alguém mais quer falar? Vou passando. Então, peraí, onde é que eu estava lá? Ah, os dedos. Então, as palmas das mãos fazendo mudras, inspirando a dança dos éons. Nós vamos ter que inventar essa dança. Ou aprendê-la, né? Intuí-la. Os dedos são os portais da cidade. Sua câmara nupcial brilha com luz. O, aro- Sua câmara nupcial brilha com luz, exalando o aroma de bálsamo e de doces ervas, espalhando o suave perfume da mirra, das folhagens aromáticas e de multidões de flores perfumadas. Dentro da câmara, o perfume é espalhado com ramos de murta, e suas portas são formosamente emolduradas. Os padrinhos da noiva estão reunidos em torno dela. Os 7 padrinhos que ela, a noiva, havia convidado. E as damas de honra também são 7 e conduzem a dança, será a dança dos éons, à frente dela. Nossa, gente, aqui nessa página tem tanta coisa. E vejam como eles dão importância para a questão do perfume, do aroma, muitas vezes nesse poema. E isso me lembra um pouco do que o Liliandro estava comentando. Dá essa noção de algo que se espalha e que, se percebido, vai ser colocado à disposição, né? Então, como ele chamou a atenção, a, alcançando essa percepção, a língua vai falar as palavras sábias, né? O que vocês têm para comentar? Bom, primeiro, muitas imagens ainda referentes aos aromas, ao ambiente, a um ambiente perfumado, é como se criasse um ambiente mesmo, né, para tudo isso acontecer. E dentro da câmara, sendo espalhado esse perfume, ai, tem uma coisa aqui, esse perfume com folhas de murta, né? Então vejam, murta, mirra, folhagens aromáticas, flores perfumadas, bálsamo, então todas essas questões, né? Essa passagem aqui, ó, as portas formosamente emolduradas, a outra tradução, na tradução siríaca, é dentro
A outra tradução para esse verso, essa estrofe, em vez de dentro da câmara o perfume é espalhado com ramos de murta e suas portas são formosamente molduradas, seria dentro está disseminada a verdade. Suas portas são adornadas com veracidade. E eu achei essa ideia muito interessante, né? Não apenas a beleza, mas dentro dessa câmara, dentro do local das núpcias, né? As portas são adornadas com a verdade. As portas são a expressão da veracidade. A verdade está espalhada dentro dessa câmara, dentro deste local de encontro, né? Local de reencontro, local de união. Né? Fala, Silvane. É interessante, sim, como tá falando muito de perfume, sabe? E exalando, e perfume na volta, e aromáticos, e é tudo uma referência. Essa câmera, às vezes, parece ser o próprio corpo humano, né? O Uhum. altar, enfim, e parece assim que nesse casamento da alma é uma necessidade de purificar o corpo também, né? A impressão que eu tenho assim que é como se fosse uma pessoa se purificando, se banhando, se aromatizando para entrar num estado assim de consciência, né? E isso E aí aparece muito. e aí teria os padrinhos na volta cantando as honras, né? Fazendo toda uma dança na volta, enquanto, vamos supor assim, um iniciado, sei lá, uma pessoa, um virgem, uma virgem, né? Tivesse lá Uhum. se preparando, né? Se purificando e toda uma encenação na volta para que haja o casamento com Cristo, né? Eu acho que seria. Me vem essa A imagem, né? ideia é essa. Alguém aqui comentou, não sei se foi você mesmo, Silvano, ou se foi a Kátia, ou o Odair, ou quem foi, ou que esse tipo de texto, ele permite diferentes níveis de interpretação. Inclusive, ele é um texto muito bonito para ser a interpretação bem literal mesmo. Então, ele permite novamente, Jung aqui seria muito útil, né? Ele permite uma variedade de interpretações de acordo com aquilo que a pessoa sente em relação ao material, né? Certo. Isso eu acho interessante. Agora, quando a gente chega nessa parte dos 7 padrinhos que ela convidou e 7 damas de honra que dançam na frente dela e que estão na porta de entrada do dossel, né, do local das núpcias, em quantas tradições a gente já viu essa referência de 7? E digo para vocês, a próxima referência é dos 12 que estão à frente de todos. Então, são 12 hierarquias e tem 7 cisígias, 7 duplas, que conduzem a dama, os 8 padrinhos e as 7 damas dançando à frente. Então, é interessante isso. Encontrei no Zohar, também fala sobre a árvore da vida, né? Tem uma passagem no Zohar, né, o livro do mistério, o livro do esplendor, né? A árvore da vida esparge os perfumes com os quais a dama se prepara para a sua entrada sob o dossel nupcial do seu esposo. E então o esposo se une a ela. Acho que foi o Odair que falou que parece que se baseia nesses textos. Não é a mesma coisa? A árvore da vida esparge os perfumes com os quais a dama se prepara para a sua entrada sob o dossel nupcial, onde vai encontrar com seu esposo. Então, está lá no Zohar, que é um livro da tradição cabalista, da base da tradição, né? E também no Cântico dos Cânticos aparece uma chamada as canções são as Wolf, as canções de casamento, as canções de núpcias. E aí eu copiei, né? Como são belos os teus pés nas sandálias,
ó filha do príncipe. Tuas coxas são como joias, o trabalho de mãos de um habilidoso artesão. Teu pescoço é como a torre de marfim, tua cabeça é como um jardim, e o cabelo é como púrpura, e o rei é mantido cativo nas tuas tranças. Então, esse mesmo tipo de linguagem, como eu disse antes, quase erótico, ele pode nos dar imagens variadas sobre o que o autor está querendo dizer. Mas, interessantemente, eles têm esta linguagem que pode ser tomada no sentido mais físico mesmo, mas eles estão sempre dentro de contextos filosóficos, de espiritualidade, de iniciações. Então, para a gente ver como essas conexões são feitas, né? É como se essas canções apresentassem fases desse amor espiritual, né? E por isso não dizem respeito ao sagrado matrimônio físico, mas ao sagrado matrimônio aquele que não pode ser desfeito mesmo, né? Diz o Midi, nada melhor do que canções para expressar esse significado interno do sagrado matrimônio, né? E última, e eu vou passar para o Liliano. Em Provérbios, a sabedoria construiu para si mesma uma casa e sustentou-a com 7 pilares. Essa ideia de 7 vai aparecer muitas vezes. Os padrinhos são 7, acompanhados por suas cisígias, como 7 são os planetas sagrados e 12 os signos do zodíaco, ou as 12 hierarquias, né? E por aí vai, esses números a gente vai achar com muita frequência. Diga, Liliandro. Oi, Jane. Assim, essa questão aqui dos 7, né, dos padrinhos e das damas de honra, isso aqui não tem a ver, por exemplo, aqui com a astrologia, a astronomia esotérica aqui, que seria a parte a masculina que nos prende aqui, essa força que nos prende, e a feminina, talvez aquela que seja a parte, digamos, divina, ou algo assim, que eu não conheço, eu gostaria de conhecer essa parte, eu não conheço, mas eu Uhum. gostaria de saber assim, é, cada planeta ele tem as duas forças, né? Tanto a que nos prende aqui, como, por exemplo, o poder de fogo, não sei o quê. Então, não tem referência a isso? Não está trabalhando nessa questão? E eu não sei dessa forma, mas veja bem, quando você fala isso, você está nos chamando a atenção de que a dama, esta noiva, ela está sendo conduzida por 7 cisígias, compostas por um aspecto masculino e um aspecto feminino, que para adentrar a câmara nupcial, é, é necessário já estar em equilíbrio. Então, talvez por isso eles não entram sozinhos, eles entram em duplas. Não em duplas como se fossem dois, mas em duplas como se fossem unos, né? Em uníssono. Não é mais ânima e ânimo, é um só, né? Eles são dois, mas eles são um só, né? E 7 são os planetas sagrados, segundo essas astrologias, né? E os 7 planetas sagrados podem ser representados aqui com as suas aspas cisígias, os seus dois aspectos, né? Quando a gente fala de signos e planetas, essas coisas, como você bem disse, cada um deles tem os seus aspectos, entre aspas, positivos e os seus aspectos, entre aspas, negativos, que os caracterizam como aquilo que eles são ou como as forças que eles despreendem em nós, porque como há pouco, inclusive, a Bia estava chamando a atenção, a gente não tem um caminho de ascensão, aspas, espiritual, se a gente não tiver esse lado de cá muito bem resolvido junto. É necessário esse equilíbrio entre os dois lados, né? Então, sim, eu acho que tem a ver com isso também. Eu acho que tem a ver com isso também. Concordo com você, se é que eu te entendi bem. Obrigado. Obrigada, Denise. Mas alguém tinha acendido aqui a mãozinha e eu não vi quem era. Oi, Jane. Oi, Denise. Oi, querida.
Escuta, me remeteu também até uma live que a Laia fez sobre a yoga tântrica, né? A verdadeira, né? A purificada, não a, como diz Alberta, que tem por aí. Não, essa não. Mas uma yoga tântrica em que há essa união dessas Sim, polaridades, né? Os 7 yin, os 7 yang, né? No caso, os padrinhos masculino, as damas femininas e tal. Então, me remeteu a isso, onde se processa essa união dessas polaridades, né? E até o próprio processo da yoga tântrica, que mexe com as polaridades dos chakras, tanto feminino quanto masculino, vai se transformar em um. exatamente. Que tem esse mesmo sentido, né, Denise, do que há pouco eu comentei, a partir da fala do Liliandro, de que os padrinhos e as damas são 7 e 7, mas eles, aspas, entram juntos, Entram juntos, exato. né? É Porque uma qualquer descola... um, Pode falar. não, eu ia dizer, qualquer um dos dois, que aqui está falando como o e a, né? Mas não é que Sim, seja um homem e uma mulher, são os dois aspectos de cada um dos seres. Um dos aspectos, que aqui foi chamado de padrinho, foi convidado, e o outro necessariamente vai entrar à frente, com porque eles certeza. não podem andar sozinhos, eles estão juntos, porque é uma Exatamente. noiva que está chegando no sagrado matrimônio, né, nas Enquanto núpcias que matrimoniais. no nosso estado ainda estamos numa dualidade, né, por uma questão até de identificação, né? Mas nesse caso, dentro da Câmara, onde há essa união de polaridades, estamos inteiros, né? Uhum. É por Esse isso, encontro. Denise, como você muito bem está lembrando, e diz respeito novamente a isso que a gente está vendo aqui, a iconografia do Tantra budista, ela é quase todas as imagens são de uma figura, geralmente masculina, em união sexual com uma figura geralmente feminina, né? Esta união não é uma prática física, é Física, simplesmente a conexão das duas forças que, quando exatamente unidas em presença das energias corretas, geram uma bem-aventurança muito grande. E isso não tem a ver com prática sexual. Nada com contra nem a certeza. favor, né? Sim, É mas não tem a simplesmente ver. uma se usa a representação de uma transa para explicar esse conjunto de forças. E muito interessantemente, isso vai além, é esta união que é capaz de gerar filhos. É somente quando esta noiva adentra a câmara nupcial e se une com o seu marido, sua cisígia, que ela passa a ser capaz de gerar filhos. Ou seja, bodhisattvas que serão filhos de um. Porque aqui é a alma que é feminina, né? De uma Sim, alma que está muito avançada. se transformam-se e são capazes de exercerem a geração, Exatamente, exatamente. com Acho certeza. muito interessante essas analogias, né? Muito bom. Mas serve para qualquer nível, mas nesse sentido, acho que é uma boa analogia. Eu deixei meu vídeo fechado aqui falando com você, desculpa. Perdemos a oportunidade de estar vendo o teu rostinho. Pois é, Mas é isso mesmo, Denise. Vânia, Olá, eu não sei, pode ser que eu vou falar o óbvio, mas a gente é, adora te ouvir falando óbvio. então, não sei, vamos lá. Eu pensei assim, em relação, primeiro, como encontrar, como se tornar um ser de luz, né? Essa primeira parte,
eu analisei como se o dever ser, como devemos ser para chegarmos à Câmara Nupcial. Como eu olho o que está à minha volta, que verdade que repousa em minha cabeça e em minha mente, né? O que sai pela minha boca, Sim, que todas, o que sai são preces ou saem blasfêmias, sei lá. Entendeu? uhum, O que eu percebi, pode ser que, eu não sei se é óbvio, mas assim, eu senti que essa primeira parte é como devemos ser e buscar nos transformar nesse ser que ele está apresentando, essas formas de ver a cada, as vestes que eu visto, a forma que eu me comporto, eu exalo flores ou uhum. coisas ruins, tipo um mau cheiro, de uma certa forma, né? Você entendeu? É, Sim, o que sai disso tudo que eu represento? É isso que vai, de uma certa forma, que eu senti aqui, que vai me chegar para o segundo estágio, que é para realmente as portas, a se sabedoria fazer abrirem. parte de mim e as portas se abrirem para eu entrar na câmara nupcial, né? E isso que tu está falando, tá, eu acho que principalmente nesse segundo slide aqui, né? É como eu uso a minha boca, como eu uso a minha língua, né? Sim. Como Qual é a todos verdade que eu esses, levo de tudo que eu faço, se, né? né? O que que eu faço com as minhas mãos, né? Sim. É muito simbólico tudo isso, É muito. muito lindo. Eu não sei, eu interpretei assim. E essa câmera, é igual, acho que foi o Liliandro que falou. Eu pensei também em relação como o meu corpo está se preparando, com o meu alimento que eu estou ingerindo, né? O que ele exala? Flores ou não? Porque a gente sabe que toxinas de alimento Uhum, animal, o que que ele faz com o corpo? Você mesmo explicou outro dia sobre a questão de comer alho, né? Cebola, que isso sai no suor, exemplo. O que que eu vou exalar uhum, com isso? Então, se eu estou exalando, se eu passo a minha forma o meu alimento, que eu nutro o meu corpo, a minha câmara nupcial, se ele é, simbolicamente falando, se ele é uma coisa boa ou ele é por sacrifícios, mais ou menos assim. Eu, eu pensei, muito lindo. é isso. Estarão 7 pares de cisígias dispostos a me conduzir, só se eu estiver preparado. E eu sou ou não preparado de acordo com aquilo que eu venho fazendo enquanto estou aqui, né? Antes de chegar na Câmara, antes Sim. de adentrar. Muito bem, concordo. Eu trouxe 3 exemplos de 3 textos de áreas de regiões, de ambientes bem diferentes. Um texto chamado A Mãe dos Livros, né, da literatura islâmica, a mística islâmica, que tem a seguinte passagem: os 7, todos são em relação à questão da Câmara Nupcial e do 7, são partes do elevado rei. E aqui ele vai se referir aos 7, como 7 líderes importantes. Maomé, Ali é o genro de Maomé. Fátima, a filha de Maomé. Hassan, Hussain, Abdallah e Abu Talib. Abu Talib é o último dessa, que ele já é da linha dos imãs. Não há nada acima ou ao lado dos 7. Os outros 12, isso é num texto só, gente, tá? Assim, é um parágrafo grande e aí segue. Os outros 12 são 12 luzes das pessoas da casa, alinhados em uma coluna como membros incomparáveis deste reino,
Tá vendo a semelhança com a imagem que vai sendo feita ali na Canção da Sabedoria? Os 7 e os 12 repousam ocultos nas vestes dos 7 anjos, significando as 7 letras secretas. E aí segue o texto. Interessante, né? Mística islâmica. Agora no Evangelho de Filipe. Noivos e noivas pertencem à câmara nupcial. Ninguém pode ser capaz de ver o noivo ou a noiva, a não ser que se torne um noivo ou noiva. Só entra na câmara nupcial quem é noivo ou noiva. Ela se mostra apenas a seu pai, o pai, sua mãe, Barbelô, seus amigos e auxiliares do noivo, aqueles que já são iluminados, aqueles que já estão na altura do noivo, que são do mesmo nível do noivo. E aqui não é uma questão de masculino e feminino, simplesmente que há a dualidade em cada um. E num hino, o hino à sabedoria, dos manuscritos do Mar Morto, aquele que eu tinha citado. Sendo ainda jovem, antes de desviar-me, eu a busquei, e ela veio a mim em toda a sua beleza, quando enfim eu a descobri. Assim, meu pé caminhou diretamente, pois desde a juventude a conheci. E aqui nesse texto é aquela sensação, sabe, de quando você vê alguém que você já conhecia, só que faltava encontrar, então desde a minha juventude a conheci. Ela foi para mim uma nutriz, que alimentou-o, minha mestra. Inflamei meu desejo por ela, abri suas portas. É muito comum esse tipo de linguagem nesses textos, né? E nós já chegamos na metade do texto. E aí a gente entra nos 12, o banquete de casamento, as vestes que eles vão vestir, estão preenchidos, estão bebendo o vinho, e então o Espírito vivo os abençoa. Vou convidá-los a gente parar nesse slide. Querem comentar alguma coisa daqui? Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Tem gente que já se mexeu, claro? Diga. É um texto para ler mais recolhidamente, eu acho. Foi assim que da outra vez eu trabalhei com ele, né? Então, hoje nós estamos no dia 16, deixa eu passar de volta. No sábado que vem. Ai, desculpem, não neste sábado, mas no dia 25 de janeiro, vai ser palestra do Alberto, justamente sobre o hino da Pérola, que a gente estava falando, que é a canção gnóstica, né, que vem nos Atos de Tomé e é editada e apresentada por Bardesanes, e o Conto da Pérola, como está traduzido para as crianças, né? E no dia 6 de fevereiro, a gente começa a filosofia dos rishis com essa programação. Agora, eu tenho mais novidades além dessas questões. Eu vou voltar ali para o texto e tirar a tela daqui a pouco, porque tem alguns anúncios. Então, além do encontro sábado, dia 25, com a palestra sobre o hino da Pérola, pelo Alberto, semana que vem a gente termina a Canção Nupcial da Sabedoria e eu já devo ter algumas respostas para vocês. E aí, tem mais uma semana e aí, dia 6, a gente começa o livro dos Rishis. Já adquiriram o livro dos Rishis? Cadê? Eu estou muito animada para começar ele. Eu já estou lendo, já estou preparando. É, vocês devem ter visto, eu vou tirar daqui a tela. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês devem ter visto que o grupo de Nana já elaborou um evento, nas mãos da Cláudia. A Cláudia não está aqui hoje? Não. A Cláudia e a
Silvana, né, organizaram um evento que vai ser em Petrópolis, que vai ser um encontro sobre meditação, meditação budista, e o Bruno vai estar lá coordenando. Vocês ouviram aqui, a gente aqui em São Paulo, eu também estou tentando começar a organizar um evento aqui em São Paulo, e a ideia é que seja mais ou menos entre a cidade, o Vale do Paraíba, a cidade de São Paulo e a região de Campinas, né? Então, nesse meio, de forma que não fique muito difícil para ninguém. Não seria um evento muito grande, mas quando a gente chama, a gente nunca tem muita noção de quantas pessoas virão, né? Então, a gente tem que pensar isso muito bem. Então, o Dair já fez umas propostas, o Jovair já fez propostas, a Bia já fez propostas, a Carol já fez propostas. Eu não tive tempo ainda de ir olhar cada uma dessas, mas a gente tem um grupo pequeno de pessoas está se dispondo a gente começar a procurar um local, organizar tudo isso. Então, convido-vos também, se quiserem participar, porque a gente aqui mais especificamente eu, a Laia e Alberto, não dá para preparar a farofa, assoprar e comer a farofa tudo ao mesmo tempo, não funciona. Então, a gente em administração é um pouco desastre, tá? Então, a gente precisa de um grupo que esteja disposto a ajudar, mas seria um encontro com alguma temática que a gente vai decidir coletivamente aqui, mas nessa região. Um encontro com práticas de meditação, alimentação vegana, palestras, atividades, tudo a combinar, né? Então, quero convidá-los para se envolverem com isso também, tá? E assim, outros locais podem acontecer também esses eventos. Parece-me que está em curso também outro evento no Nordeste, de um dos nossos grupos. Então, a gente vai avisando vocês do que vai acontecendo, né? E sempre com esse sentido de a gente buscar um recolhimento, um aprofundamento, um encontro e uma possibilidade de trocar ideias e de vivenciar as energias também na vida física, né? Juntos, estarmos juntos e poder vivenciar alguma coisa a mais do que o que a gente consegue aqui com a tela, né? Ok? Alguém tem mais sugestões? Reunião que vem eu vou deixar com vocês, tá? Eu já fiz os slides todos, mas eu vou deixar com vocês. Vocês conduzem. Pronto. Aí eu vou só ler o texto até o final e aí a gente vai contar aquela história. O que está acontecendo ali? Né? Eu achei interessante que, conforme as nossas mentes, né, cada um de vocês, olha a diferença entre a interpretação que Vânia deu e que Liliandro deu. Entre o jeito de falar do Silvano e da Bia, entre o jeito de pensar do Odair e da Kátia, né? A gente vai vendo cada um pensando e se destacando para ele elementos diferentes. E isso faz parte da nossa vida de relação. Isso faz parte do momento que a gente está vivendo. Então, aprender com os outros é também aprender a observar aspectos, que foi o Liliano que comentou, né? Que ainda estão velados, né? E que a gente tem que balançar, colocar alento, colocar ar, deixar passar o ar para poder sentir e perceber outros aspectos que para nós ainda não são tão claros. E aqueles que estão mais claros para nós, às vezes, quando a gente coloca em movimento as nossas mãos, a nossa boca, né, a nossa mente, a nossa energia, a gente está ajudando o outro também a encontrar a sua forma de caminhar, porque vocês sabem, caminhos são tantos quanto são os caminhantes. Não existe caminho igual para todo mundo, mas existem práticas gerais que são coletivas, são gerais, são iguais, entre aspas, iguais. Agora, por exemplo, a primeira prática é a purificação. Agora, como se dá a purificação em cada um de nós, depende. Se um está sujo de barro e o outro está sujo de graxa, a limpeza é diferente. Depois da purificação, tem toda a parte de estudo e aprendizado. Não é depois, no sentido de termina um e começa outro, né? Mas você tem que ter um certo grau de purificação para que aquilo que você está aprendendo tenha um espaço mais apropriado para ser acomodado. Então, esse estudo
Aí vem a questão do discernimento, para não ser contaminado. O que a Vânia falou tem muito a ver com isso, né? Como é que você, para você ter um adequado discernimento, você tem que ter um certo grau de pureza na tua busca, e para isso você precisa de um certo grau de conhecimento para ver o que você está buscando e o que você está encontrando e fazer todo esse processo. Depois disso, começam a chegar, então, assim, aí sim, aspectos bem mais elevados, onde as forças em movimento no cosmos, no universo, vão ser muito mais evidentes no seu jogo, onde a gente está dentro desse jogo, né? De empurrar, atrasar, puxar, e aí tem a ver com o que a Bia comentou também de que momentos, que energias, que coisas a gente está vivenciando naquele momento que a gente tem que encontrar esses caminhos. E aí não é nem negar o templo aqui, nem negar aquilo que é de mais sutil e que não é palpável, mas só é perceptível gnosticamente, não com palavras, e por isso a gente tem que se desapegar, né, das coisas concretas. Os poemas, os hinos, a linguagem poética, ela tem uma capacidade muito maior, as mandalas, né, têm uma capacidade muito maior de abrir esses espaços, né, e não ficar apenas preso a decoreba de conceitos e palavras, que são necessários para a gente organizar o nosso pensamento, mas não são eles que vão nos conduzir, né? Fala, Liliandro. Eu só queria comentar, Jane, que como que a gente vai mudando a percepção, né, a partir desses estudos, né, e assim, juntando tudo que foi falado aqui hoje, por exemplo, essas forças cósmicas que estão influenciando sobre nós, assim como aquilo que dentro de nós temos, por exemplo, os chakras, a, a coluna, toda essa interpretação, né? Ela vai levando para o caminho que é o caminho único que é interno, entendeu? É descobrir quem realmente nós somos, né? Então, isso eu gosto muito da questão da Sofia, sabedoria, porque é ali onde que para mim, é a base onde que começa o despertar, entendeu? A partir do momento que você começa a buscar sabedoria, você começou a despertar, você começou a sair da ignorância. Eu começo a agir corretamente e tudo isso é um processo, vai me levando cada vez a mais responsabilidade. Quanto mais eu vou buscando conhecer, mais eu me torno responsável por aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, entendeu? Ou eu Então, me dou conta de que eu sou o único responsável por tudo que eu faço, que eu exatamente, falo. exatamente. Eu sou o único responsável, eu que crio o meu universo. Entendeu? Então, como tudo isso é muito interessante e vai levando nesse mergulho, né? Esse mergulho de realmente a gente se conhecer e todo dia, né, vai aparecendo uma coisa diferente que você tem que equilibrar. Para mim, essa questão da câmera é o equilíbrio entre tudo isso, entre o que em mim é divino e aquilo que não tá. Entendeu? É a briga das forças da dualidade, aí, como foi comentado aqui, né? A luz e a treva. Então, o equilibrar isso todo dia, cada coisa que me aparece na frente para mim resolver, né? Então, é o despertar. Eu acho isso muito interessante, muito bonito. Só queria colocar essa Hum. minha visão, assim, que a Obrigada, gente Liliandro. vai indo para esse caminho, né? É, você dizendo isso, eu acho que eu já comentei, mas assim, eu sei que eu sou responsável pelo que sou e como cheguei até aqui nesse momento e tudo mais, mas cada vez mais eu agradeço pelas oportunidades que eu tenho tido, entendeu? De enxergar alguma coisa a mais, porque está muito difícil no mundo hoje. A gente está completamente envolvido por IA, AI, sabe? É AI, por, por fakes e por confusão e por tudo que te tira dessa percepção, autopercepção, mas não no sentido de eu percebendo eu, mas de você se percebendo, né?
Você Gênia, é a se questão do alimento que se come, entendeu? Mas como nós estamos aqui, então a gente tem que escolher o alimento que a gente come. Mas não dá para imaginar que, eu só leio livros aqui que falam de luz, eu sou um ser iluminado. Não, meu amigo, está mergulhado aqui no negócio aqui, né? Então a gente tem que viver isso, vivenciar isso, né? É uma forma se você só tem a teoria, como é que você vai entender isso? Tem que ter prática, e a prática é aqui na vida, né? A vida vai E o ensinando, né? oposto também, né? Eu me preocupa com Também, gente que faz dois. muitas práticas, mas não tem a menor ideia do que está fazendo. Com certeza, né? Então, é o caminho, para mim, por isso que eu gosto da questão Sofia, sabedoria, porque é ela que mostra o caminho. Obrigada, Bia. Só para compartilhar com o Liliando, quando ele fala, né, que a gente que cria, é o nosso rei. Pode estar sujinho, a gente tem que dar uma limpadinha, a gente vai ter, né? A partir do momento que você saiu dessa ignorância, está fazendo uma busca, está tentando se despertar para a sabedoria, você é responsável pelo convite, quem você convida, o que você convida para dentro desse meio. Seja simbolicamente do que você fala, com quem você conversa, sobre o que você conversa, o que você come. Então, são os convites, né? Quem que você está convidando para fazer parte? Só para compartilhar com o Liliano, que eu fiz, me reportei nesse Questão sentido de dos tomada, convites. questão de tomada de consciência, né? A maioria do nosso mundo, né, é muito inconsciente e, consequentemente, inconsequente, né? A gente nem sabe o que come, o que lê, o que passa o dia assistindo programa de TV e coisa inútil e lendo coisas ruins, né? Esse qual a diferença? A vida é muito curta. Ô, Tá, é Jane, sim, mas a vida é curta. ô, Jane, deixa eu só ir na mesma direção da fala do Liliandro e Bia, desculpe, da é da colega que Bia? falou, da Bia, desculpa, Bia. O Jung, ele fala o tempo todo que não é o ego que escolhe, é o self que escolhe o que a gente vai viver. E aí, essa escolha, entre aspas, vem de uma instância muito, muito mais profunda. Então, sim, a gente deve, claro, estar o tempo todo ali, né, escolhendo, né, fazendo um discernimento, separando o joio do trigo, do que a gente vai fazer, do que a gente vai falar, do que a gente vai pensar. Mas a gente é muito mais do que isso. Então, a gente é escolhido também. É escolhido pelo self para viver determinadas experiências. Então, elas nos chegam. E aí entra a cisígia de inconsciente e consciente para você conduzir da melhor maneira possível. E nesse processo de condução, nesses passos que a gente vai dando, né, você vai tendo insights muito mais profundos e apurados do que seja esse caminho. Então, você constrói o caminho, ao mesmo tempo que você caminha nele. Era isso, só uma participação. E veja essa, vou chamar de propostas apresentadas pelo CEL como oportunidades, que com certeza não são coisas que saíram do nada, são resultado de você, de você Sempre, self, de você sempre. self. É. Né? Porque a gente não sabe tudo, né? O ego não dá conta de tudo. Então tem Tem zilhões de história. coisas aí que faz parte do nosso karma, né? Então
A gente E do não. karma, e do karma do mundo, da Do humanidade, da nossa mundo, espécie. da nossa família, enfim, da onde a gente está inserido, da nossa É, cidade, né? Do nosso país. exatamente. Então, a gente não escolhe, não. A gente é escolhido. Que bom. Obrigada, Jane. Odair, Jânio, eu gostaria de ler um texto, são 5 linhas, do Essênio 1QS, tá. exatamente sobre o que nós estamos conversando, tá? Sobre o problema da queda do homem nesse mundo, como é que vai? Então, Cristo inaugurou um novo processo iniciático, que começa com o batismo, tá? Então, seguindo, lendo, mas nos mistérios da sua compreensão, em sua gloriosa sabedoria, Deus ordenou um fim à falsidade, e no tempo do julgamento divino, ele a destruirá para sempre. Então, a verdade que atolou nos caminhos da iniquidade durante o domínio da falsidade, até a época designada para o julgamento, será edificada no mundo para sempre. Deus, então, purificará cada ato do homem com sua verdade. Ele irá sutilizar a estrutura humana, desagarrando todo o espírito da falsidade dos Uhum. grilhões da carne. Ele irá limpá-lo de todos os atos iníquos com o espírito da santidade, qual água purificadora irá derramar sobre ele o espírito da verdade, para limpá-lo de toda abominável doença e falsidade. E o homem será emergido da sua purificação aquosa para instruir os justos no conhecimento do Altíssimo e para ensinar a sabedoria dos filhos angélicos dos céus aos de conduta perfeita, pois Uhum. Deus o escolherá para uma nova aliança eterna e serão suas todas as glórias de Adão. Tem vários textos dessa natureza nos manuscritos do Mar Morto. Observar a quantidade de qualificativos e toda a questão dos dois lados, a luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas, e todas as contaminações que em nós estão presos, a tradição dos essênios, ela é muito apocalíptica nesse sentido usual, né, que a gente vê de chamar de apocalipse, mas não no sentido de apenas de revelação, mas de uma revelação estrondorosa, né, que vai dar em fim de mundo alguma coisa. E essa essa mensagem, esse pedaço que você trouxe, daí eu já li, eu tenho esse. Ele tem muito dessa descrição, né, de todos os que são filhos da luz, os que são que não são do espírito da falsidade ou da iniquidade, mas do espírito da luz, serão limpos, né, das suas contaminações. Todas as máculas da iniquidade, da falsidade estarão desfeitas, né, porque chegará o dia da aliança, o dia do futuro, né. Se tu tá falando, não tá chegando aqui. Não, não estou falando, mano. Ah, tá, é porque eu vi que você abriu o seu coisa, mas não falou. Então, essa ideia, isso só acontecerá, e aí vem a nossa responsabilidade como um todo. Esse tipo, claro, é uma linguagem de um determinado povo, culturalmente construída dessa forma, mas isso só acontece se houver uma coletividade de sujeitos preparados. Mas sujeitos, e Silvano enfatiza sempre isso com muita ênfase, internamente se colocando nisso. E não buscando isso porque querem ser alguém ou alguma coisa, mas porque não há outro caminho. É como se
É a única esperança. É como se você sentisse que não tem como você fazer o mal, não tem como você não buscar a purificação, não tem como você desistir desse caminho, porque é a única coisa que vale, é a única coisa que faz sentido, né? E aí, Vânia, no sentido de salvar a todos, e não apenas a salvação pessoal, né? Mas para isso a gente tem que estar preparado para nós, exatamente, Bia, porque a responsabilidade do nós é só nossa, e a responsabilidade pelos outros é de todos, inclusive de nós. Então, eu espero que nos nossos estudos a gente vá vendo isso melhor. Eu estou falando, gente, mas assim, eu não sou nenhuma sábia iluminada nem nada, eu estou lendo e estudando como vocês. Então, agradeço sempre pelas suas palavras. Vai ser a última fala, tá, da Bia, e aí eu quero fechar a reunião para a gente poder conversar outras coisas também. Bia, É bem rapidinho, só para concluir junto contigo. Se tranquila. você, se você tem uma barra de ouro, você lasca um pedacinho, vários pedacinhos. O que esse pedacinho é? Ouro. Então, esse ourinho, ele tem que fazer a parte dele, mas ele faz parte do todo, Da né? barra. Da barra. É as É bem gotas no oceano, né? Se a gente é uma gota pura, a gente está contribuindo. Se a gente é uma gota de tinta marrom num oceano límpido, você vai contaminar. Então, assim, a gente tem que tentar fazer o nosso papel de descontaminação própria para auxiliar na descontaminação da humanidade como um todo. Só que não basta descontaminar, tem que dar vida a esse oceano, né? Não basta apenas retirar, tem que também construir ali, né? justo. Muito bom. Gente, muito obrigada.